está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão como os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pediria e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens o balde, o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que deveis adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados em ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas ou por que fala com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhe: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis.
Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário, recolhendo fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com os que colhem. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com ele. Jesus permaneceu aí 2 dias. Muitos outros creram por causa de sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa da tua palavra, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sossegue o seu coração agora, tranquilize sua alma. Traga o seu espírito a essa liturgia. Se conecte com esse momento que nós estamos vivendo tão profundo na nossa caminhada de fé. Sejamos autênticos seguidores da promessa de Jesus no encontro que Ele faz com aqueles que se permitem ser transformados. Eu já falei muitas vezes para vocês, e todos vocês sabem, que o encontro com Jesus muda de vida. Vamos dizer? Eu vou para cá que é melhor de escutar o retorno, que aí na frente a gente não escuta não. Então, irmãos, o encontro com Jesus, ele muda, ele transforma a nossa vida. Nós estamos fazendo esse percurso de Quaresma até chegarmos à Semana Santa. E no domingo passado a gente participava da transfiguração. Jesus levava os discípulos para o monte. Jesus mostrou a sua glória, o esplendor. Veio Elias, os profetas mais antigos. Mostraram a lei. Mostraram os ensinos dos profetas. Foi um encontro transformador na vida dos discípulos. Eles voltaram falando de coisas sobrenaturais. Então nós celebramos no domingo passado a transfiguração. Jesus subiu o monte, Jesus se transfigurou, veio Elias ao encontro, Moisés, apresentaram a lei, os profetas. Então, hoje Jesus está retomando o caminho de volta para a Galileia. Desceu do monte,
anunciou o reino, fez um grande sermão, passou em uma determinada cidade da Judéia, encontrou um grande homem que era convicto da sua fé, mas ao mesmo tempo tinha um grande carinho e um desejo de conhecer Jesus melhor. Esse homem chamava Nicodemos. E Jesus agora estava voltando para a Galileia. Jesus era judeu, pleno, seguia as orientações e na tradição. E ele poderia ter evitado passar pela Samaria, ou de modo especial, por essa região aonde moravam os samaritanos. Havia outro caminho para Jesus, mas ele tomou uma decisão, depois de encontrar Nicodemos, depois de ser transfigurado, depois de apresentar a sua glória, depois de falar com tantas pessoas, ele tomou uma decisão, ir ao encontro dos que estavam perdidos, ou ir ao encontro daquelas que se achavam que estavam longe, mesmo estando perto. E Jesus vai com os seus discípulos, passando nessa região de Sicar, uma região de samaritanos. Todos nós sabemos que havia uma grande rixa entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos pensavam um jeito de celebrar a liturgia, um jeito de servir a Deus, um jeito de agradar e de cumprir a lei. Os judeus entendiam por outro modo, de outra maneira, como deveria ser cumprido. Ambos estavam na mesma fé, ambos serviam o mesmo Deus, mas um com excesso e outro com radicalidade. Os judeus cumpriam a lei fielmente, eram seguidores da lei, nem olhava para a direita nem para a esquerda, eram seguidores da lei. Tinha o livro da vida como o ensinamento da fé, o livro da Torá, era o livro de cabeceira de todo judeu. O samaritano tinha acesso à lei, conhecia, mas não cumpria tudo porque havia muito sincretismo religioso dentro da fé samaritana. Eram homens e mulheres que acreditavam em Deus, mas ao mesmo tempo acreditavam em outras coisas. Muito parecido com muitos católicos, que acreditam em Jesus, professam a fé, crê nos milagres do Senhor, crê que tem o poder de ser curado, de alcançar graças e vitória, de passar pelo vale da morte e nenhum mal lhe atingirá, mas ao mesmo tempo que crê, tem uma dificuldade na hora da crise. Parece o povo que estava lá no deserto. Quando a coisa aperta, quando a situação oprime, então ele vai lá e procura outras religiões, às vezes outras entidades, às vezes consulta outras formas de viverem a fé, que não é uma fé cristã. Então isso é muito comum, e isso é o que acontecia na Samaria. Era um povo que acreditava, mas ao mesmo tempo desconfiava. E por esse motivo havia uma grande divergência entre judeu e samaritano. E Jesus escolhe esse lugar para ele ir, porque lá havia alguém que ele queria alcançar. E alcançando aquele alguém, ele iria alcançar muitas outras pessoas, porque Jesus veio para todos. E Jesus planejou essa passagem lá em Sicar de uma forma extraordinária. Primeiramente, ele marcou o horário de chegar naquele lugar, porque a pessoa que ele queria encontrar era alguém que era rejeitada dentro da comunidade. Era uma mulher que era mal vista, era uma mulher que era criticada pelo seu comportamento social. Era uma mulher que tinha uma vida desregrada, ou talvez uma vida perversa à luz da fé, porque era uma mulher que é o próprio Jesus quem expõe os seus pecados. É a única vez que nós vamos ver nas Sagradas Escrituras Jesus publicando, Jesus dizendo os pecados de alguém. Embora ele não diz publicamente,
ele diz reservado para ela. É tanto que ele preparou o momento para estar sozinho com aquela mulher. Ele chegou meio-dia, ele fez com que os discípulos todos fossem comprar mantimento. Imagina, 12 camaradas, ele não quis que ficasse nenhum com ele. Nem o Pedro que subiu a montanha com João e Tiago no domingo passado, ninguém. Porque Jesus precisava estar a sós com aquela mulher, porque ele iria ter uma conversa bem clara, uma conversa profunda, de coração para coração. Jesus não queria expor ela para ninguém, mas ao mesmo tempo, diante de Deus, ele queria que ela dissesse toda a verdade, que ela rasgasse o seu coração, que ela assumisse os seus erros e que ela tomasse a consciência que aquele encontro precisava fazer com que ela mudasse de vida, porque o encontro com Jesus, diga, o encontro com Jesus, então Jesus vai lá, dispensa os seus discípulos, eles todos vão, Jesus fica esperando, cansado, porque na verdade Deus, mesmo cansado, Ele não desiste de buscar aqueles que Ele quer alcançar. Mesmo Deus cansado, Ele não desiste de ir atrás de quem mais precisa. Deus não desiste de você. Diz o texto que Jesus estava cansado e Ele sentou à beira de um poço. Ele estava cansado, ele era Deus, ele não precisava daquela água do poço para beber, porque era o próprio Deus, ele era a fonte da vida. Mas ele está lá, porque quem ele quer alcançar é quem está chegando. Não cansada da vida, mas tendo uma vida desregrada, tendo uma vida em desordem, Jesus agora quer se aproximar daquela mulher que vem buscar a água no pingo de meio-dia. É bom nós sabermos que a cultura judaica é muito semelhante à nossa. A cultura do Oriente Médio é muito semelhante à nossa. Não era comum ninguém ir buscar água meio-dia. Quem já precisou aqui de ir buscar água, por exemplo, em um cacimbão, em um poço, ou no chafariz, ou em algum lugar, sabe que a hora de ir buscar água é no amanhecer. Sabe que quando a gente precisa botar água em casa, é de manhã ou de tardezinha para a luta. Ninguém vai buscar água meio-dia, a não ser que aquela pessoa tenha uma dívida com alguém e não queira ser visto. A não ser que tenha alguma coisa que possa impedir daquela pessoa ir pela manhã. Era o caso daquela mulher. Ela não ia de manhã porque ela tinha pecados comunitários. Ela tinha pecado que a comunidade sabia, que as pessoas sabiam e que as pessoas também apontavam dedo e sabia quem ela era e sabia o que ela fazia. Porque não foi só Jesus que sabia, ela mesmo se entrega ao ir buscar água meio-dia. Aquela mulher, ela tinha uma vida desordenada, desregrada, sem limite. É interessante que Jesus não olha para os pecados dela, Jesus não olha para o que ela carrega dentro de si, Jesus olha para aonde Ele quer chegar. E veja que interessante, quando ela chega no poço, que ela bota o cântaro no chão para puxar a água, então Jesus diz: dai-me de beber. Aqui tem dois choques de realidade, porque a mulher reconhece que Jesus é judeu, porque Jesus é religioso de tradição, Jesus não anda escondido, Jesus não tem medo de assumir a sua identidade religiosa. Ela nem sabia quem era Jesus, mas ela reconhece Jesus porque certamente havia uma característica que o identificava como judeu.
Ela reconhece Jesus porque ele não se esconde da fé, ele não se esconde do comportamento religioso, ele não se oculta de quem ele é. Muitas vezes, diferente de nós que temos vergonha de assumir a nossa posição religiosa. Às vezes nós padres, tem tanto padre que tem vergonha de se assumir como padre nos cantos. Tem tantas pessoas que no meio do mundo têm vergonha de se assumir como católico, ou de assumir a sua posição religiosa, ou de assumir que é da igreja, ou de assumir a sua identidade de fé. Tem tantas pessoas que se escondem para não assumir. Jesus não, Jesus deixa transparecer. A samaritana reconhece que ele é Jesus, e ela diz, olha para ele e diz: como é que tu, judeu, como é que tu tem coragem de pedir de beber a mim? Me respeita, eu sou samaritana, eu não sou judeu como você. A rixa, minha gente, era forte. Os livros mais antigos, descreve que quando um passava pelo outro, cuspia no chão. Eram inimigos ferrenhos. Aquela samaritana, ela se sente agora insultada com o pedido que Jesus faz, mas Jesus não liga, porque Jesus quer alcançar. Jesus olha o coração dela, Jesus olha as aflições que havia dentro dela. Ela está revestida de uma camada religiosa, porque ela é samaritana. Ela sabia que era naquele monte que devia orar, porque lá havia a tradição que os samaritanos oravam e adoravam no monte Gerazim, e ninguém podia mudar isso. Ela era convicta também da sua doutrina. Jesus não estava muito preocupado com a doutrina dela, porque às vezes, quando você vê muita gente brigando por questões de doutrina, de pensamentos religiosos, de posição, de como deve ser, de como deve se comportar, de como deve agir, de como deve seguir, muito preocupado com as rubricas que conduz da liturgia, você pode ter certeza que ali por trás tem alguém querendo encobrir aqueles maiores pecados que nós carregamos. Pessoas que muito tentam desviar o foco para seguir as normas, geralmente pessoas que procuram ocultar os seus pecados, as suas mazelas. Pode ter certeza. Como um e um é dois, pode ter certeza. Quem muito se detém em detalhes, procura ocultar a verdadeira face que está por trás. E é isso que Jesus enxerga na samaritana. Ela está lá preocupada: como é que tu, judeu, como é que tu tem coragem de falar comigo, como é que tu tem coragem de levantar a tua voz? Jesus não responde ela, porque Jesus olhou além. Jesus olha além, porque ele quer encontrar aquilo que está por dentro. E é interessante que quando ela diz, Jesus diz: ah, se tu conhecesses o dom de Deus, ah, se tu soubesse quem é que está te pedindo, dai-me de beber, tu mesmo lhe pediria e ele te daria água viva. Aquela mulher fica estarrecida, porque Jesus não assume a bronca, Jesus não assume o confronto religioso de pensamentos. Aquela mulher começa a se abrir, e o olhar de Jesus é tão penetrante, que ela começa a desejar, ela começa a ter sede de conhecer, ela começa a se aproximar, e ela quer mais, ela quer beber mais, ela quer dialogar mais, ela tem mais vontade, porque nasce agora no seu coração um desejo profundo de melhor conhecer aquele que diz: ah, se tu conhecesses o dom de Deus, ah, se tu não
ficasse apegada às normas, às separações, se tu não ficasse apegada aos detalhes religiosos, se tu conhecesse verdadeiramente a fé, tu sairia do superficial e adentraria a fonte de água viva, que é o próprio Jesus. É sobrenatural esse encontro de Jesus com a samaritana. E Jesus vai conversando com ela, e ela vai se abrindo, ela vai rompendo seus medos, ela vai perdendo seus preconceitos, ela vai perdendo a sua tradição, ela já não está mais preocupada no Monte Gerazim, ela já não está mais preocupada com as normas religiosas, ela já não está mais preocupada com a comunidade que rejeita, ela já não está mais preocupada com as pessoas que a não aceitam, ela não está preocupada com o sol escaldante do meio-dia, ela está diante da fonte da água que agora alimenta e que traz vida nova e que transforma a vida de quem com ele se encontra. A samaritana então começa a dialogar com Jesus. E eu quero pegar para vocês o ponto-chave desse diálogo. Lê como está escrito, quando Jesus diz: todo aquele que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. Diga: nunca mais terá sede. Aquele que se encontra com Jesus. Aí Jesus diz para você e eu que estamos aqui: aquele que se encontra comigo terá água, e essa água jorrará até a vida eterna. Aí vem o pedido inusitado da samaritana. Ela diz: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede, para que eu não tenha de voltar aqui e tirá-la. Então Jesus agora pega o seu segredo. Jesus agora vai para a particularidade e ele quer dizer: eu vou te dar dessa água, mas primeiro é necessário você ser verdadeira, mas primeiro é necessário você deixar a vida velha, mas primeiro é necessário você abandonar as práticas pecaminosas, mas primeiro é necessário você mudar de vida. Jesus está dizendo à samaritana: eu tenho isso para te dar, mas há uma condição: você só vai receber esta água se libertar daquele pecado, se libertar daquele vício, se libertar daquela mentira, se libertar daquela vida perversa, se libertar desse caminho tortuoso, se você abandonar as práticas que te deixam uma pessoa velha. Jesus então diz à samaritana: vai chamar teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse: bingo, você falou a verdade. Você disse a verdade, você não tem marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que tem, e nenhum era teu. De quem eram os maridos? Das outras colegas que moravam em Sicar. É por isso que a samaritana não ia de manhã buscar água, porque as coleguinhas queriam pegar ela no caminho. Porque a samaritana que vai buscar água, ela cumpria as normas religiosas, ela seguia a tradição dos samaritanos, ela adorava a Deus no Monte Gerazim, mas a sua vida era uma vida contrária à vida de fé. Ela servia, mas no oculto fazia as tramas, preparava o seu ninho de desamor e de desafeto com diversas famílias. Então Jesus, ao olhar para aquela mulher, ela se sente estarrecida, porque é alguém que expôs o seu segredo. Jesus não expôs dentro da comunidade, Jesus não escandalizou com os discípulos, estavam somente eles dois. Jesus expõe a vida dela e ela agora se reconhece
pecadora, mas quer transformar a sua vida. Nós sabemos disso porque o próprio Evangelho diz que quando Jesus falou tudo isso, então a mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que tu és um profeta. Ela reconhece a autoridade de Jesus. Não é mais o judeu que estava no poço, agora é uma autoridade profética. Não é mais aquele homem que perguntou pelos seus maridos, é uma autoridade divina que está diante dela e que não a aponta, mas a conduz para a transformação da sua vida. É interessante que depois de todo esse diálogo, diz o texto, ela deixou o seu cântaro e foi para Sicá anunciar o reino, falar do Evangelho, falar da boa nova. Ela foi falar aos seus irmãos e todos eles vieram ver a novidade. Aqui uma coisa que eu achei muito interessante nesse Evangelho. A primeira missionária mulher da história do Novo Testamento, da história do cristianismo, é uma mulher tirada do pecado. A primeira missionária que vai anunciar Jesus não foi os discípulos, não foi Nossa Senhora, foi uma mulher que tinha pecado e ela transformou, deixou seus pecados e o cântaro no poço fundo e foi anunciar o Evangelho, rompeu os medos, não teve mais vergonha, porque aquele que se encontra com Jesus é uma nova criatura. Diga para quem está do seu lado: quem se encontra com Jesus é uma nova criatura. Você crê nisso? Você crê que você é uma nova criatura depois que se encontrou com Jesus? Pois mude de vida, meu irmão, minha irmã. O encontro com Ele não nos deixa o mesmo. O encontro com Ele, nós não podemos voltar para a nossa casa carregando o nosso cântaro. Ele é do poço profundo. A água que nós queremos é aquela que jorra e que vai para a vida eterna. E só Jesus pode nos dar. Amém, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Aplauda Jesus para a honra e glória do seu santo nome. A Ele toda a glória, todo louvor, toda a santidade.